Você quer prosperar, quer ter saúde física, mental e espiritual, quer ter prosperidade? Fica nesse vídeo que hoje eu vou falar sobre uma passagem bíblica de Lucas 5, capítulo 5, do versículo 1 a 11. E nesse vídeo eu quero que você entenda que velocidade, direção e precisão são situações que você precisa interpretar, caso contrário você não tem nem tanta prosperidade e nem tanta abundância e tampouco saúde física, mental e espiritual. Lá na passagem de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, fala sobre a situação onde Pedro, tá, que era Simão, né, jogou a rede durante a noite toda e não pegou nada de peixe. No outro dia, Jesus chega e diz: Pedro, jogue a rede em um lugar específico. Ou seja, Jesus foi preciso e teve direção. Então, a direção certa e a precisão faz com que, de fato, as coisas dê certo. Não adianta você trabalhar demais e tampouco ter muita velocidade se você tiver na direção errada e se você não tiver precisão daquilo que precisa ser feito para que, de fato, você tenha resultado em alguma coisa. E a gente pode falar utilizando essa passagem milenar para negócios, ou seja, negócio depende de direção certa, de planejamento certo, de precisão. A gente pode falar de medicina, né? Ou seja, um diagnóstico certo, um diagnóstico preciso consegue fazer um tratamento assertivo. Isso não só apenas quando o paciente tem um problema físico, você diagnostica, por exemplo, uma gastrite, certo? Como também ele tenha uma gastrite oriunda de um problema de estresse, ou seja, saúde mental, que seria a saúde da alma, porque ele está passando por um problema, por um momento estressante, então, por angústia e tudo mais, ou ele pode estar tendo um ataque espiritual. A gente tem aqui 3 esferas: corpo, né? Corpo, você pode ter uma doença do corpo, você pode ter uma doença da alma, que seria a sede das emoções, ou seja, tua alma está doente, ou você pode ter um espírito doente. Isso é possível. Por quê? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Um diagnóstico preciso pode e requer um tratamento assertivo. Um tratamento assertivo só é possível se você tem um diagnóstico preciso. E quando Jesus entra na tua vida, assim como ele fez com Pedro, né? Ele disse: Pedro, jogue esta rede nessa direção e nesse lugar. Ele não só mostra aonde tem que jogar, né? Mas também ele diz a direção certa. Então, Pedro tinha passado a noite inteira pescando. Ele olhou assim: mestre, tem certeza? Eu passei a noite inteira pescando, tá? Mas Jesus disse: jogue. Ele falou: mestre, eu vou jogar porque você falou. Basicamente ele disse isso. E jogou, e ele trouxe tanto peixe que o barco começou a virar se ele colocasse mais peixe, ou seja, a abundância, né? Então, nos negócios, se você tiver com a direção certa e no time certo, gera a abundância. E aqui eu estou falando de uma aliança. Uma aliança com quem? Uma aliança com Jesus. Todo direcionamento, quando você tem Deus e você cumpre princípios, você começa a ter uma aliança com Jesus, e ele coloca um Espírito Santo que te guia na direção certa. Um homem
que é governado por Deus, um homem que aceita Jesus, seja você médico, seja você empresário, tá? Você começa a ter mais noção com relação à precisão. E eu digo que precisão diagnóstica. Um médico que tem a humildade de entender que existe a medicina do homem e existe a medicina de Deus. E quando ele entende que Jesus é médico dos médicos e coloca Jesus para atuar no corpo clínico, ele começa a ter insights. Insight de quem? Insight do Espírito Santo de Deus, para que ele de fato possa ter elementos chaves, insights, para ele ter um diagnóstico preciso. Ele já fez a parte dele, ele já fez a medicina, ele já estudou, mas o homem, a medicina do homem é incompleta, a medicina de Deus é completa. E quando você une isso, você começa a ter muito mais capacidade diagnóstica, muito mais discernimento para entender se o teu paciente tem um problema físico, se o problema dele é oriunda de doença da alma ou se o problema dele está relacionado a ele buscar mais Deus. Olha, isso está parecendo um ataque espiritual, cara. Melhora a musculatura espiritual, comece a orar, converse com Deus, acorde e já entrega o seu dia para Deus. A gente que é cristão, a gente acredita que um homem, uma mulher, né? Quando eu falo no geral, nós somos formados de corpo e de alma e de espírito. E que a saúde completa é aquela que tem os três elementos, né? O homem ele está saudável espiritualmente, ou seja, ele está se relacionando com Deus, está se relacionando com Jesus Cristo. O homem tem um corpo saudável e automaticamente o corpo saudável é a sede do Espírito Santo e ele tem as emoções e o intelecto saudável, ou seja, Jesus cura o corpo, a alma e espírito. Isso não quer dizer que você tem que isso não quer dizer que você vai parar de passar no teu médico de confiança, de maneira alguma. Você vai continuar no teu médico de confiança. Eu quero só que você entenda as extensões. Isso também vai para o mundo do empreendedorismo, né? É importante a gente entender que uma aliança com Deus, ou seja, quando você aceita Jesus Cristo, certo? A única forma de você ter acesso ao Pai é quando você conhece e tem acesso ao Filho. O Filho só é possível você ter acesso ao Pai se você tem acesso ao Filho, tá? Então é como uma árvore. A árvore os galhos estão acoplados na árvore, tá? Nós somos os galhos. Jesus Cristo é o tronco e o nosso Pai seria a nossa raiz, né? Então Jesus Cristo recebe da raiz, que é Deus, todo o nutriente necessário e passa para os galhos. E é possível, nesse estilo de conexão, nesse estilo de nutriente necessário que vem de Jesus, você ter bons insights a ponto de você dar fruto em abundância. Uma árvore boa dá frutos bons. Um homem que se assemelha a um galho acoplado em Jesus tem condições de gerar frutos abundantemente, né? E o fruto faz a retroalimentação, né? E automaticamente você consegue desfrutar. Então, tá jogando rede e não tá vindo peixe, tá com dificuldade numa doença, num diagnóstico, tá com problema, já tentou de tudo e tudo que você faz, né? O mar é o mesmo. O mar era o mesmo para Pedro. Ele jogava rede e não vinha. O que mudou? O mar era o mesmo. Mudou o quê? Mudou a presença de Jesus. Então, se você está no momento sem resultado, já tentou de tudo, coloque Deus, porque a mesma empresa, tá?
ou a mesma doença que não tem cura, quando você coloca Deus e o milagre pode acontecer, assim como o mesmo mar que não tinha peixe, Jesus chegou, deu direcionamento, deu especificidade do local, que são os insights do Espírito Santo, e automaticamente aquele mesmo mar, né, que não tinha peixe durante a noite toda, né, teve peixe em abundância. É a palavra de hoje. Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida. A partir de hoje, você vai colocar os teus negócios, a tua saúde física, mental e espiritual, a sua família, aos cuidados do nosso Pai. E eu despeço declarando bênçãos de Deus na sua vida. Curta esse canal, dá o seu like aí e não esqueça de se inscrever no canal. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.